Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta segunda-feira, 18 de setembro. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde aprova a avaliação obrigatória anual de saúde para alunos da rede pública municipal. Comissão de Justiça determina que os cartórios disponibilizem certidões em braille no município de Natal. Segurança viária é o foco da Semana Nacional do Trânsito em Natal. Aqui no estúdio eu vou conversar com a psicóloga Mariana Simonetti. Ela vai conversar com a gente dentro da campanha Setembro Amarelo sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa essa edição com as notícias da Câmara. Os vereadores da Comissão de Saúde aprovaram em reunião nesta tarde o projeto de lei que adota procedimentos de luto gestacional e neonatal em hospitais e maternidades da capital. Nesta segunda-feira foram aprovados 4 projetos na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal. Dentre eles, um que contou com a relatoria do vereador Preto Aquino e que estabelece que hospitais e maternidades adotem procedimentos em caso de luto gestacional e de recém-nascidos, matéria proposta pelo vereador Peixoto. Acolhimento, humanização, acima de tudo aquela palavra de conforto de profissionais treinados, qualificados, específicos para tratar do assunto, faz com que as pessoas, de certa forma, amenizem, porque a dor é irreparável e insubstituível. Mas tudo que a gente puder trabalhar para poder diminuir o sofrimento de qualquer ser humano é fundamental, principalmente num momento tão importante da vida como esse, que é antes, depois e durante um parto, é fundamental. Então espero, uma vez sendo aprovado, que a Secretaria de Saúde implante e coloque em prática esse projeto de lei. A vereadora Camila Araújo falou da importância do projeto da vereadora Margarete Régia, também aprovado no âmbito da comissão, e que estabelece no calendário do município a semana de conscientização, orientação e prevenção à enxaqueca e outros tipos de dor de cabeça. Nós sabemos que a enxaqueca é uma das causas mais comum aqui no nosso país de ausência das atividades laborais. Eu sofro de enxaqueca, posso dizer isso por experiência própria, do quanto que é incapacitante você ter uma dor crônica de cabeça. Enxaqueca é uma dor forte, não é uma dor de cabeça comum, né, e precisa de um tratamento, e é necessário que se conscientize a população sobre este problema, os profissionais que devem ser buscados para diagnosticar. É necessário que haja uma conscientização, porque dor de cabeça é algo grave, é algo sério, precisa de atenção e muitas vezes é totalmente incapacitante. Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Robério Paulino, que autoriza o Executivo a divulgar nas unidades de saúde que realizam atendimento pré-natal o direito ao teste da orelhinha, instituído pela Lei Federal 12.303/2010. Relator do projeto da vereadora Nina Souza, que torna obrigatória a avaliação de saúde anual para os estudantes da rede municipal de ensino, o vereador Haroldo Alves falou sobre a matéria. O projeto da vereadora traz essa preocupação para o alunato da rede municipal que trata da saúde. Então vai fazer com que seja avaliado todo o mês de dezembro para que a gente tenha conhecimento como é que está a saúde e arranjar uma política de saúde para essa categoria ou para esse alunato que se encontra ou doente ou não, mas pelo menos o município tem essa noção da situação do alunato da rede pública municipal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida se reuniu pela manhã no plenário da Câmara e apreciou várias matérias. Uma das ações realizadas no Setembro Verde, mês dedicado à luta das pessoas com deficiência, será a sessão ordinária inclusiva. O evento acontecerá na próxima quinta-feira, no plenário da Câmara. Na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência desta segunda, o vereador Técio Tinoco destacou a importância do evento. No horário do pequeno expediente, cada vereador vai indicar uma pessoa por deficiência para ser o vereador por um dia. Isso aqui é muito importante para mostrar que a casa está 100% inclusiva, sempre pensando no próximo, sempre pensando na pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência hoje têm vez, têm voz,
tudo através do nosso mandato e de vários mandatos de vários vereadores aqui dessa casa. O vereador Dixon Nasser Júnior apresentou ao município um projeto que cria salas de acompanhamento para pais de crianças com o transtorno do espectro autista. O programa é simples, consiste em uma ação, pode ser qualquer dia da semana, na comunidade escolar, onde uma equipe de psicólogos, advogados, assistentes sociais recebe no ambiente escolar pais responsáveis por crianças com autismo, né, adolescentes também, e lá cria uma roda de conversa. Né? Essa roda de conversa consiste nisso, em ouvir. Né, porque nós, pais atípicos, enfrentamos uma batalha diária para levar nossos filhos para terapias, né, de todo tipo de obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. Então essa sala serve para isso, para acolher, para conversar e para ouvir. Durante a comissão foi designado para a relatoria um projeto de lei que cria o Dia Municipal da Pessoa Surda, a ser celebrado no dia 20 de setembro. Já acontece o Dia Nacional da Pessoa Surda e agora a Margarete está propondo um dia municipal, que é no mesmo dia da federal, dia 20 de setembro. E aí está sobre agora a relatoria da vereadora Nina Souza. O dia do deficiente físico tem seu dia exato, o dia da pessoa surda tem seu dia, o dia da pessoa cega tem seu dia, o dia da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com autismo. Cada deficiência tem um dia específico. E o mês de setembro é alusão às pessoas com deficiência, e 21 de setembro, que é comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que une todas as pessoas com deficiência num único dia. Já na reunião da Comissão de Justiça, os vereadores aprovaram o projeto de lei que obriga aos cartórios emitirem em braille certidões de casamento, nascimento e óbito. Um dos projetos aprovados na Comissão de Justiça desta segunda dispõe sobre a formação permanente sobre cannabis medicinal para profissionais da saúde e da assistência social do município de Natal. A matéria é de autoria da vereadora Brisa Braque. Isso é um projeto de lei muito importante, construído de forma coletiva, participativa e visa sobre formação para profissionais da área de saúde do município de Natal acerca do uso da cannabis medicinal. Vale lembrar que a cannabis medicinal ela já está legalizada, prevista o uso dela em todo o território nacional. Infelizmente, o que acontece é que as consultas são caríssimas para conseguir um médico, um profissional que possa prescrever, que saiba manusear medicamentos à base de CBD. Então, infelizmente, essa é a realidade. O que a gente está aqui propondo é diminuir essa diferenciação, que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos, não só quem tem condições de pagar uma consulta privada, mas que dentro do sistema público de saúde, os profissionais tenham esse conhecimento. A gente sabe que esses profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas se formaram sem necessariamente ter acesso a isso nas suas formações acadêmicas. É um assunto recente, mas muito importante da gente avançar. Outro projeto aprovado na Comissão de Justiça determina que os cartórios do município de Natal disponibilizem em braille as certidões de casamento, nascimento e óbito. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes. A importância desse projeto é garantir e proporcionar a inclusão de pessoas com deficiência, uma vez que as certidões de casamento, certidões de óbito, certidões de nascimento são documentos extremamente importantes, relevantes e necessários para o pleno exercício da cidadania, mas acima de tudo também essas documentações têm até um aspecto sentimental e um valor sentimental para as pessoas, e nada mais justo que aqueles que têm deficiência visual possam também ter acesso a essa documentação, uma vez que o nosso projeto de lei institui a obrigatoriedade da impressão dessas certidões em braille. Então é uma forma de garantir a inclusão, de garantir dignidade, de garantir respeito a esses cidadãos que têm algum tipo de deficiência visual. Durante a reunião, o vereador Ranieri Barbosa solicitou à bancada do PT que interceda junto à governadora do estado para que a Avenida Roberto Freire seja melhor sinalizada e recapeada em alguns pontos. Me dirigi aos vereadores que são membros do PT, como é o partido do governo do estado, da governadora, que eles têm acesso a um trânsito livre, para que possam dar encaminhamentos para a recuperação de uma forma emergencial a Avenida Engenheiro Roberto Freire, porque
ela é o destino do principal polo turístico de nossa cidade. Sabemos repetidas vezes que a principal atividade econômica de Natal é o turismo. E o acesso da Roberto Freire, que é o corredor principal turístico a esse polo, está sem sinalização. A sinalização, tanto para as faixas compartilhadas das ciclovias, não tem mais a sinalização dos rolamentos dos veículos, os semáforos antigos, que tem horas que quando o sol é muito forte você não enxerga absolutamente nada, e o recapeamento está terrível. Inclusive na faixa da ciclovia, quem anda ali de bicicleta ou faz corrida de rua não consegue mais nem transitar. Então, eu peço a recuperação dessa malha viária, que é muito importante para Natal e para o Rio Grande do Norte, e conto com a colaboração dos nossos colegas. A presidente da comissão, vereadora Nina Souza, fez um balanço positivo da reunião. A gente começa a semana sempre com muito movimento na Comissão de Justiça. Essa comissão é a comissão que é a porta de entrada. Todas as matérias que são discutidas na Câmara passam por aqui, para que nós possamos dizer que se elas têm legalidade, se elas estão dentro de uma tecnologia jurídica adequada. E aí para a gente poder fazer uma emenda, caso seja necessária a matéria originária, e ela poder tramitar, né? Então hoje nós tivemos alguns vetos, que foram apreciados, integrais e parciais, e tivemos matérias de vereadores. Assim, bem interessante, e vamos aí seguir na semana. Reconstruir no presente e construir o futuro. Esse é o tema da Semana da Juventude, aberta nesta semana em Natal. A programação de atividades vai seguir até o fim deste mês. De hoje até o próximo dia 29, acontece em todo o estado a Semana da Juventude, onde jovens do Rio Grande do Norte e de mais 9 países vão participar de eventos onde serão abordados temas cruciais para o desenvolvimento e bem-estar da juventude. Estou aqui com Jaciele Valentim, presidente do Conselho Estadual da Juventude. Jaciele, o que vem a ser essa Semana da Juventude? A Semana da Juventude é uma lei que é daqui do nosso estado, onde a gente quer levar a política pública para a juventude em vários municípios. Agora, esse ano, nós escolhemos algumas cidades para poder receber, principalmente porque no dia 2 de agosto é comemorado o dia de 10 anos da lei do Estatuto da Juventude Nacional, que onde tem nossos deveres e nossos direitos. E aí, aqui no Rio Grande do Norte vai acontecer em Natal, Currais Novos, Lages, Martins, Mossoró e mais outras cidades, que a gente consiga levar cada vez mais esse jovem para ser protagonista da sua própria vida, né? Então a Semana da Juventude tem esse intuito, fazer com que todos os jovens consigam compreender a sua realidade e com que a gente também discuta a criação e a efetivação de cada vez mais política pública para a nossa permanência na sociedade, que é a juventude. E como é essa participação de pessoas de outros países? Hoje aqui a gente está na rampa, é uma das nossas primeiras atividades que está acontecendo aqui em Natal. Nós estamos aqui tanto com o pessoal do Conselho Estadual, que são de várias regiões do nosso estado, mas também com uma galera linda que veio de outros países para discutir com a gente e ver como é. Então a gente vê como o Rio Grande do Norte hoje está sendo pioneiro em várias políticas públicas. Por quê? Porque os outros países estão se espelhando na gente para a gente conversar, discutir, trazer mais leis, mais efetivação, para que a gente se permaneça na sociedade, né? Porque às vezes a gente fala tanto que a juventude é só uma etapa da nossa vida. É também uma etapa da nossa vida, mas é onde a gente está construindo ela. Quando a gente começa a trabalhar, começa a estudar e faz com que a nossa vida seja melhor. E é por isso que a gente trouxe o pessoal para cá e eles também estão fazendo presentes. Hoje é mais um momento de interação para se conhecer, né? E você me disse também que a abertura será amanhã, né? Como é que será e aonde será a abertura? A abertura oficial vai ser amanhã, de 2 horas da tarde, lá no auditório da Escola de Governo, com a presença da governadora, com o secretário nacional de Juventude, que nós vamos assinar o decreto do Plano Estadual da Juventude, que nunca aconteceu. O Rio Grande do Norte tem muito tempo de vida e a gente nunca criou uma política efetiva que a gente consiga fiscalizar que cada secretaria, que cada órgão faça a juventude ser protagonista da sua própria vida, né? Então amanhã é um dia muito especial para a gente, que vai ter essa assinatura e várias outras atividades, em que inclusive às 4 horas da tarde, lá na Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma sessão solene em homenagem para essas juventudes, que o pessoal de todo o estado vai vir para cá para que seja homenageado e a gente consiga lutar cada vez mais pelos nossos direitos. E como é que vai ser essa programação porque vai até o dia 29, né? Como é que vai ser essa programação?
como eu falei, né, algumas cidades vão receber essa demanda e muitas do que nós vamos promover é essa conscientização sobre o Estatuto da Juventude. E também vamos levar o ID Jovem. Eu não sei se a maioria conhece, o ID Jovem é uma carteira para a identidade jovem que vai dos 15 a 29 anos, que dá direito a muita gratuidade. Nos ônibus dá direito a passagem, cinema, teatro, jogo de futebol, dá tudo direito à meia entrada. É como se fosse uma carteira estudante, mas para a juventude. Me diga uma coisa, para participar, qualquer jovem pode participar ou tem que se inscrever, como é que funciona? É só chegar na escola de governo amanhã, de 2 horas da tarde, que vai ter espaço para todo mundo, vai ter palestra, vai ter diálogo, junto com a nossa governadora, junto com o nosso subsecretário de Juventude e o Conselho Estadual, que nós vamos ser os protagonistas, né? Que a gente falta muito, às vezes a nossa juventude ela é silenciada, muitas vezes nós não conseguimos ter a vez. Então, quando a gente faz espaços para esse momento, a gente faz com que a juventude seja protagonista. Participe das atividades no seu município. Tem lá no Instagram da Sejuve, sejuve.rn, toda a nossa programação de cada município e das atividades que vão acontecer aqui em Natal. E vocês são nossos convidados especiais. Venham conhecer as políticas públicas para a juventude, venham ajudar a construir essas políticas públicas e fazer com que a gente seja protagonista na nossa própria existência. A seguir, acidente grave deixa 8 pessoas feridas na reta Tabajara. E ainda a Semana Nacional do Trânsito é lançada com foco na prevenção de acidentes. Voltamos em instantes. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Um ônibus intermunicipal bateu de frente com uma carreta pela manhã na BR-304, na Grande Natal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus ficou preso às ferragens e pelo menos outras 7 pessoas ficaram feridas no acidente. A batida foi na reta Tabajara, por volta das 9h15 da manhã. O acidente envolveu um ônibus da empresa Jardinense e uma carreta que transportava uma pá de torre de energia eólica. O motorista do ônibus foi socorrido para o Hospital Valfredo Gurgel e o quadro de saúde dele é estável, sem risco de morte. E falando em segurança no trânsito, foi lançada nesta segunda a programação da Semana Nacional do Trânsito. A campanha visa a conscientização dos motoristas na prevenção de acidentes. Promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a Semana Nacional de Trânsito serve para lembrar que todos têm papel importante para um trânsito de paz. O superintendente estadual da Polícia Rodoviária Federal, Péricles Venâncio, reforçou que a iniciativa busca conscientizar a população sobre práticas seguras no trânsito. A PRF, junto com todos os órgãos que têm envolvimento no trânsito de alguma forma, estão juntos, tanto aqui no MIDO quanto durante a semana, em várias ações juntas e integradas e também individuais de cada órgão. Com foco na segurança viária, até o próximo dia 25 de setembro, as entidades envolvidas estarão realizando uma série de ações de cunho educativo e interativo. O diretor de engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana, Carlos Melhor, destaca a importância da ação em um país que ocupa o 5º lugar em mortes no trânsito e detalha a programação que está sendo realizada em Natal. Essa aqui é uma abertura com as crianças para essa conscientização, essa brincadeira, né? Como atravessar uma faixa pedestre, o cuidado que a gente tem que ter com a vida, né, do outro que está fora do automóvel. Mesmo aquele que está no automóvel, ele pode também sofrer um acidente grave. E nós temos várias ações, por exemplo, hoje, no final da tarde, a gente vai ter um desafio intermodal, que várias pessoas saem ou a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, e vamos fazer assim, quem chega primeiro, como é que foi, falar um pouco sobre essa coisa, dá para ir de ônibus, demora, como é que é de carro, fica preso na retenção, né? Quem vai de bicicleta, será que chega primeiro? Nós vamos ter também uma blitz com ciclistas e motoristas lá na Zona Norte, em frente à Universidade Estadual do RN, junto com o pessoal da CBTU,
para também falar um pouco da segurança viária com relação ao trem, a travessia, né, dos trens urbanos, esse cuidado na travessia. Nós vamos ter ações, por exemplo, no Paço da Pátria, um filme falando sobre a questão da bicicleta. A coordenadora de uma escola de educação infantil falou sobre a importância dessa ação para as crianças. Com a temática da STTU, que é a segurança viária no trânsito, então assim, a gente aproveitou e trabalhou a Semana do Trânsito com as crianças, ensinando-as a respeitar desde o básico, a conhecer a faixa de pedestre, como atravessar, a importância de conhecer verdadeiramente as 3 cores dos sinais, porque assim, muitas vezes eles falam, amarelo tem que passar rápido. Não, amarelo é para parar de verdade. A importância de estar sempre utilizando a faixa de segurança, tanto no banco da frente como também no banco de trás, que muitas vezes as crianças pensam que não precisam. Então, assim, se a gente começa desde a infância a trabalhar a importância de andar com segurança, não só pensando na gente, mas pensando no próximo, a gente vai ter um trânsito mais seguro e tranquilo. O Tribunal Regional do Trabalho vai fazer leilão de bens e imóveis nesta terça-feira. Hugo Fernandes tem mais detalhes. O leilão do TRT acontecerá na próxima terça-feira, tendo entre os bens leiloados casas, terrenos, veículos e até um hospital. Ao todo, serão leiloados 63 lotes com 126 itens penhorados pelas varas do trabalho de Natal e do interior do estado para pagamento de dívidas trabalhistas. O pagamento de imóveis pode ser feito em até 30 parcelas e os veículos em até 10 parcelas, mediante sinal de 25% do valor do lance apresentado pelo interessado. Entre os itens à venda ainda há material para construção civil e equipamentos industriais. Os interessados em conhecer os lotes e participar deverão fazer um cadastramento tanto para os lances presenciais quanto para os lances online. O site é o lancecertoleilões.com.br. Foi lançada nesta segunda a Festa do Boi 2023. A edição desse ano começa no dia 7 de outubro. A Associação Norte Rio-Grandense de Criadores realizou o lançamento da Festa do Boi 2023 no Parque Aristófanes Fernandes, com a presença de criadores, autoridades e imprensa. O evento vai ser de 7 a 14 de outubro, com exposições, leilões, gastronomia, artesanato, lazer e mais de 20 shows gratuitos. O diferencial desse ano, da 61ª exposição, você vai encontrar um quantitativo maior de leilões esse ano. A gente aumentou em 3 leilões esse ano. Vai estar voltando o leilão da NQM, que era o mais tradicional da Festa do Boi. O leilão Genética Potiguar, um leilão novo, com diversos criadores aqui do estado, fortalecendo essa genética aqui do nosso estado. E um leilão de caprinos e ovinos. Então, tem mais ano passado tivemos 3, esse ano teremos mais 6 leilões durante toda a Festa do Boi. Será um incremento a mais. Também teremos o quantitativo de animais perante o parque muito maior do que as últimas edições. Outros diferenciais apontados pelo presidente da associação são a presença de instituições bancárias, agências de fomento e de energia solar. O setor financeiro, as agências de fomento de banco, eles estão vindo atrás do produtor rural para liberar dinheiro. Como já foi dito, né? Os bancos querem liberar financiamento, como o secretário Giga falou, a gente está fazendo todo um consórcio para que esse produtor já consiga sair com seu financiamento aqui dentro da Festa do Boi. Então, com isso, aumentando a comercialização, tanto na parte animal como também na mecanização também da fazenda, né? Já que aqui vai também ter algumas empresas de implementos e tratores e também o setor fotovoltaico vem crescendo bastante, né? Energia solar, que vai estar aqui presente na festa com várias empresas e queira que não, ajuda muito ao campo, né? Essa questão da energia solar também. Presente no lançamento, a governadora Fátima Bezerra destacou a importância do evento para o estado do Rio Grande do Norte. A Festa do Boi é um dos maiores eventos nesse quesito, não só do Nordeste, como do Brasil. São mais de 6 décadas. E o governo do estado do Rio Grande do Norte, se sente muito feliz
de, ao longo de toda a sua existência, ser um grande parceiro. A começar pela área aqui, né, onde é realizada a Festa do Boi. Esse parque de exposições aqui é do governo do estado do Rio Grande do Norte, né, cedido em forma de comodato, né, para a realização da Festa do Boi, etc. O apoio financeiro que a gente também traz e o mais importante, que são as políticas que a gente desenvolve, seja através da Secretaria de Agricultura e Pesca, seja através da Secretaria da Agricultura Familiar, para fomentar, incentivar, impulsionar o desenvolvimento do setor agropecuário, do agronegócio e da agricultura familiar do Rio Grande do Norte. A Câmara de Natal promoveu, em parceria com a Central de Transplantes do Estado, a Caminhada pela Vida. O evento reuniu centenas de pessoas no último final de semana. Alusiva ao Setembro Verde, mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, a Caminhada pela Vida foi realizada pela Central Estadual de Transplantes, com apoio da Câmara Municipal de Natal. A Câmara Municipal de Natal abraça essa causa, onde tivemos uma palestra com a professora Rogéria, levando todos os assuntos pertinentes para a doação de órgãos. E eu não tenho dúvida que o Poder Legislativo da nossa cidade vai fazer um bom trabalho para que essa fila de mais de 800 pessoas esperando no Rio Grande do Norte possa diminuir cada vez mais. E com quem ganha com isso é o ser humano, é a vida. Essa caminhada ela veio justamente para aproximar a comunidade junto à doação de órgãos. Aqui nós temos transplantados, nós temos pacientes que estão aguardando transplantes, nós temos parentes desses pacientes, pessoas da CESAP, pessoas da Câmara, todos para nos mostrar à população, à sociedade, essa causa, como comove tantas pessoas, como envolve tantas pessoas. No Rio Grande do Norte, mais de 900 pessoas aguardam por um transplante. É por isso que iniciativas como essa são fundamentais para dar visibilidade ao tema e conquistar novos doadores. A importância da gente preservar por essa doação, incentivá-los. Eu mesmo fui um que busquei no dia de ontem a conversa com minha família para falar da importância da doação de sangue e também de órgãos e também ser um doador, porque uma vida ela pode salvar 8 vidas. Só no nosso estado existe mais de 900 pessoas que precisam de um doador. Então a gente olha aí, se 100 pessoas se voluntariar a ser um doador, a gente pode ir diminuindo e isso vai aumentando e a gente buscar salvar vidas. A caminhada, que teve início em frente ao Hemonorte, reuniu, além de profissionais da saúde e servidores da Câmara, pessoas transplantadas como Cristiane e Isaac, que relataram com emoção a experiência de renascimento após o transplante. Foi através de um ato, de uma família, que o meu segundo foi de um doador de cadáver. Através desse ato, dessa sensibilidade, mesmo no momento de dor dessa família, que eu estou aqui podendo tomar água, podendo estar aqui incentivando os outros, para que não tenha medo também quem precisa fazer doação. A doação é importante para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente conviver com nossos familiares. Então, a minha história, como disse, já estou no segundo transplante. O primeiro foi o meu esposo, que está por aqui. O segundo foi um doador cadáver, E há um ano estou bem. Eu passei 8 anos fazendo diálise e estou hoje aqui contando a minha história. Estou 1 ano e 4 meses transplantado e que eu peço que o povo doe, que é muito importante para a gente, para todo mundo. Então, isso vale a pena, estou aqui muito bem, graças a Deus. O evento também contou com a presença de vereadores de Natal, que reforçaram a importância da iniciativa. É fundamental que a gente estimule essa prática, Você não vai matar de novo ninguém, uma pessoa que faleceu, doar seus órgãos, Ela vai salvar a vida de outra pessoa. Então é fundamental essa iniciativa. Eu estou aqui em nome da Câmara para valorizar essa iniciativa, da doação de órgãos, e quero parabenizar as pessoas que se dedicam a essa causa, porque na verdade é uma causa dedicada à vida de pessoas que estão precisando. Eu que já disse à família que sou doador,
porque é um gesto de amor que nós temos ao próximo. Isso faz com que, gente, chame a atenção da sociedade, da população de Natal e do Rio Grande do Norte e do Brasil, que é necessário salvar vidas. Só através de doação de órgãos nós conseguimos salvar o nosso irmão que está lá enfermo nos hospitais, fazendo hemodiálise. Então é necessário que a população entenda esse gesto de amor ao próximo. Quanto mais pessoas unidas em prol dessa bandeira, né, da doação de órgãos, da doação de vida, é muito importante. Então esse é um ato muito feliz, um ato de mobilização para estimular, para incentivar as pessoas a serem doadores de órgãos, né? É muito importante porque quantas vidas não são salvas? Então quanto mais a sociedade for estimulada e quebrar esse tabu, esse paradigma de receio da doação de órgão, mais vidas serão salvas, tanto em Natal como no Rio Grande do Norte, a nível de Brasil, né? Então já existem parlamentares defendendo a nível nacional projetos de leis para que todo ser humano, todo cidadão seja doador de órgão. Isso é muito interessante porque vai impactar, vai salvar bem mais vidas. A caminhada terminou com música ao vivo no Anfiteatro Pau Brasil do Parque das Dunas. Todo mundo do perguntando por meu bem. E num coração vazio, viva assim, anda assim, sabia brincar também. A seguir, uma entrevista com a psicóloga Mariana Simonetti. Ela vem falar com a gente sobre a importância do cuidado com a saúde mental. É logo depois do intervalo, não saia daí. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter, trazendo aqui no estúdio como convidada a psicóloga Mariana Simonetti para conversar com a gente sobre a campanha do Setembro Amarelo de cuidado com a saúde mental e valorização da vida acima de tudo, não é isso, Mariana? Seja bem-vinda. Isso, obrigada. Muito obrigada pelo convite e para falar de um tema que é tão importante, né? Para que a gente reflita um pouco junto à sociedade. Exatamente, Mariana, até porque estamos nessa campanha mais um ano, né, do Setembro Amarelo, nesse mês em que se faz esse alerta para o cuidado com a saúde mental. E cada vez mais a gente vê o quanto isso se torna necessário, que por mais que se fale, ainda é preciso desmistificar pensamentos, enfim, preconceitos sobre o cuidado com a saúde mental. Por quê? Isso. Na verdade, as pessoas têm muito preconceito porque a gente ainda vem um pouco daquela fala de que as pessoas que têm alguma questão com a saúde mental são pessoas doidas, né? Antigamente, as pessoas que tinham qualquer questão com saúde mental, depressão ou algum tipo de psicose, eram pessoas que ficavam escondidas em casa, né? A família não tirava de casa, tinha vergonha. E essas pessoas eram as pessoas, na época, que precisavam de cuidados maiores com a saúde mental. Então, de alguma forma, ficou um estigma na nossa sociedade que qualquer pessoa que precisar são pessoas que estão em casos extremos e mesmo que tiver, qual é o problema nisso? A gente adoece do corpo físico e a gente também pode adoecer da mente. Então, mas as pessoas têm muito esse preconceito no sentido de relacionar com loucura, também como se a loucura fosse algo horrível e contagioso e vergonhoso, que não é, mas as pessoas consideram como vergonhoso e generalizam a questão da saúde mental. E então, nesse foco aí, né, desmistificando, na verdade, isso da importância de cuidar da saúde mental, a partir de quando é interessante se procurar um apoio profissional? Isso, na verdade, a gente diz que é importante a gente cuidar sempre da saúde mental, né? Assim como a gente vai ao médico cuidar da saúde física, a gente tem os check-ups com várias especialidades médicas, é importante a gente sempre estar atento na nossa saúde mental, vendo como a gente está reagindo nas nossas questões do dia a dia. Então, me percebo um pouco diferente, eu antes tinha motivação para algumas coisas que hoje eu não tenho mais, às vezes sem uma causa aparente.
e isso está persistindo, não estou conseguindo mais sair na companhia das pessoas que antes eu gostava de fazer. Então, sempre que você perceber uma mudança de comportamento, né, uma falta de motivação para coisas que antes você gostava, é interessante atentar-se, né? Talvez não necessariamente buscar de imediato uma ajuda, mas atentar-se, tentar ver o que é que está acontecendo para tentar resolver e não conseguindo, buscando um suporte. Com certeza. Falando dessa questão do preconceito, recentemente até, enfim, já ganhou a mídia nacional esse anúncio que ele fez durante um show aqui em Natal, o cantor Wesley Safadão, falando do afastamento dele, né, dos shows, para cuidar da saúde mental por crises de ansiedade. Isso. E ele chegou a comentar que isso já vem acontecendo há alguns anos e ele não aceitava que o que ele sentia, né, eram crises de ansiedade. Quais são esses sinais que muitas vezes as pessoas podem ignorar? Isso, muitas vezes a crise de ansiedade ela vem com sintomas físicos, né? Então as pessoas, uma crise de ansiedade ela pode simular um ataque cardíaco, no sentido de palpitação, a pessoa fica ofegante, muitas vezes sente um aperto no peito também, e é muito difícil a pessoa com crise de ansiedade aceitar de fato que é crise de ansiedade, porque como vê os sintomas físicos, a ansiedade até piora no sentido de que, não, eu estou tendo alguma coisa física, né? Então é complicado as pessoas aceitarem e de forma geral, pelo preconceito da sociedade, vem aquela questão também, né? Eu estou com crise de ansiedade, será que eu sou fraco? Será que eu não consigo lidar com as minhas questões? Então as pessoas vão de alguma forma ignorando ou levando para outros, né, outros caminhos, outras possibilidades e não vê a questão da importância de cuidar desse lado psíquico também, né? Eu acho inclusive bem importante o cantor ter assumido, né, publicamente a questão da ansiedade, que ele mesmo não quis assumir antes, né, e pelas particularidades, mas eu acho que de alguma forma vai ajudando as pessoas, né? Ele tem muitos fãs e tudo para desmistificar e que é algo possível. Assim como a gente adoece fisicamente, a gente pode adoecer mentalmente também. Com certeza, ainda mais no mundo moderno, tecnológico que a gente vive hoje, em que a gente vê cada vez mais as pessoas passando por esse processo. Como é que é possível cuidar da saúde mental, além, obviamente, de procurar ajuda especializada, apoio profissional, também cuidar da saúde mental de outras formas? O que é que você recomendaria, por exemplo, Mariana? Isso, eu acredito que é um cuidado que a gente deve ter no dia a dia. A gente não deve esperar acontecer algo específico para que a gente comece a cuidar. Então, assim, a gente não se alimenta bem, a ideia é se alimentar bem para que o nosso corpo fique saudável, a ideia é que a gente tenha alguns hábitos de saúde para que o nosso corpo fique saudável. Então, na saúde mental seria da mesma forma. De alguma forma, você buscar hábitos que lhe façam bem, hobbies, buscar, e aí vai depender de cada pessoa, né? A gente não tem uma receita, mas assim, poxa, me faz bem sair com os meus amigos, me faz bem fazer um esporte, me faz bem, e eu não estou conseguindo fazer nada disso porque eu estou atolada de trabalho, eu só estou fazendo as coisas que me sobrecarregam, então certamente sua saúde mental pode estar sendo abalada. É importante cuidar disso, em alguns momentos nesse mundo que a gente vive hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa para, de alguma forma, desacelerar, a gente tem ideia às vezes de que está perdendo tempo. Né? Sim. E esse perder tempo, muitas vezes, não é perdendo tempo, está cuidando da sua saúde mental. Né? Afastar das redes sociais por um tempo também é bom, né? Também. No mundo de hoje, inclusive, nos afastar nossas crianças, nossos jovens, que realmente têm as redes sociais, a tecnologia de forma geral, tem sido grande vilã para a saúde mental de muitas pessoas, porque muitas vezes fazem que as pessoas vivam num mundo que não é real. Certo. Mariana, assim como é tabu falar sobre a necessidade de precisar de uma ajuda profissional para quando a pessoa realmente não está bem, não está com a cabeça funcionando, né, como deveria plenamente, também tem um preconceito quando se fala de suicídio. Muitas vezes se evita até falar essa palavra para não, obviamente, suscitar as pessoas que estão tendenciosas a isso, a cometer um ato tão extremo. Mas é importante se falar para se esclarecer e buscar ajudar as pessoas. Como identificar uma pessoa que pensa em um ato tão
trágico e definitivo? Isso. Eu acho que o principal seria a gente realmente tentar desmistificar essa questão de que saúde mental é para ser vergonhoso, preconceitos com relação a isso. Porque muitas vezes as pessoas que pensam no suicídio são pessoas que vêm sofrendo há muito tempo e elas não conseguem de alguma forma pedir ajuda. E a gente pensa, poxa, por quê? Elas não conseguem pedir ajuda, né? Que tipo de sociedade é essa que vivemos que não consigo pedir ajuda? Então, eu acho que é importante demais a gente conversar sobre esse tema para que as pessoas percebam, poxa, eu tô doente, eu só estou pensando nisso, eu estou doente, eu não estou bem e eu preciso de ajuda, né? E nós, enquanto até a gente desmistificar isso tudo na nossa sociedade, eu acho que o nosso papel é estar atento aos outros, né? Você, puxando o gancho das redes sociais, sair um pouco dessa vida virtual, que muitas vezes não é a vida verdadeira, a gente normalmente posta o que é bom, né? E começar a olhar para as pessoas, né? A realmente perceber, poxa, eu tenho um amigo que sempre estava presente em tudo e agora não está mais, né? Como é que está esse amigo? Às vezes falar, utilizar a parte tecnológica para o lado positivo, no sentido de, poxa, como você está? Sim. Né? Que muitas vezes sai ali daquela turma e o pessoal segue, ninguém nem mais olha para mim, então como é que você está? Tenho sentido sua falta, né? Marcar alguma coisa, mostrar-se disponível para a pessoa, para que a pessoa sinta que tem alguma abertura, que tem alguma possibilidade de ajuda. Porque o pensar no suicídio chega a ser assim, eu não tenho mais opção. Então, você se colocar como opção para a pessoa, eu acho que é o que a gente pode fazer, assim, de forma bem geral. E para essa pessoa que está adoecida, né, que não, enfim, tem essas ideações, né, como se fala, sim, suicidas, como tirar essa pessoa desse circuito, né, desses pensamentos negativos? Isso. Essa pessoa, ela precisa se conscientizar que realmente é um adoecimento, né, e buscar ajuda. E muitas vezes a resistência de buscar ajuda, além dessa questão social, do preconceito que a gente estava conversando, tem também essa questão de eu não acredito mais que alguém possa me ajudar. Eu já tentei de tudo e não acredito mais. E aí entra nessa questão da rede de apoio nossa, né? De buscar essa pessoa, de às vezes conversar sobre coisas que você já passou também, né? E conversar sobre algumas situações e mostrar para ela que se ela não está conseguindo sozinha, uma outra pessoa, talvez não amiga, em alguns momentos, principalmente quando se fala na ideação suicida, é preciso de uma atenção profissional, que um profissional ele pode ajudar sim. Então, acho que seria ficar perto realmente dessa pessoa, para que a pessoa reconheça que ela precisa de ajuda, assim como qualquer outra doença. Certo mesmo. Mas, infelizmente, enfim, as estatísticas continuam nos assustando, né, ocorrendo. Tem uma estatística, né, que se fala que aqui no Brasil, em média, são 38 pessoas por dia que desistem, né, de viver. E no lado contrário disso, ocorrendo uma situação já extrema como essa, tem os familiares, né, dessas pessoas. Como é que se pode lidar com essas famílias enlutadas, né? Como encarar um luto desse? Isso. A gente chama dos enlutados por suicídio, né? E a gente chama, na verdade, de sobreviventes. A gente tem os sobreviventes, que são aqueles que tentaram suicídio, não conseguiram, e tem os familiares sobreviventes, né? Então, essas pessoas, elas precisam muito do acolhimento da sociedade, no sentido de que elas não tenham vergonha de falar da morte do seu ente querido. Porque a morte por suicídio é uma morte como outra. Apesar da pessoa ter desistido de viver, ela não queria desistir de viver. Na verdade, o que a pessoa queria era acabar com o seu sofrimento. E a única forma que ela viu, diante de outras tentativas que ela já fez, foi desistir da vida. Então, se a gente passa por um luto, né, o familiar passa por um luto, e as pessoas, de alguma forma, tentam acolher, né, respeitam e tudo, por que não para o familiar que perdeu uma pessoa por suicídio? A pessoa que morreu por suicídio morreu porque tinha uma doença, depressão. Não foi simplesmente, porque a gente não cuidou, e a família fica muito com essa culpa, né? Porque a gente, como é que eu não vi? Então, assim, a sociedade precisa acolher muito essa família, e muitas vezes não é falta de cuidado, né? Na verdade, na maioria das vezes não é. É muito difícil a gente impedir uma pessoa que quer tirar a própria vida de tirar. A gente consegue, a gente fica perto, a gente, enquanto psicólogo, orienta a família para não deixar sozinho e tudo, mas muitas vezes a gente escuta a história, no momentozinho que a pessoa já estava melhorando, e aí aconteceu, né? Então, de fato, a gente precisa focar no tratamento, focar no bem-estar daquela pessoa, mas é impossível a gente controlar tanto a vida de alguém, né? A gente vai ajudar para que ela melhore, ela não tenha mais essa vontade.
Então, esse familiar precisa ser muito acolhido, porque vai envolver muitas coisas, né? Além entender, da dor, acima de tudo, como você falou, não é culpa da família. Não é culpa da família. E além da dor da perda, a família ainda sofre com a culpa e com o preconceito da sociedade. Né? Então, é um acolhimento que talvez precise ser maior ainda do que um luto que não seja por suicídio. Né? Poxa, a gente acolhe tanto, então vamos acolher também, não é culpa, a família não quis também. Se a gente conversar com a família, poxa, às vezes a pessoa, mas a gente não percebeu, então assim, será que a gente também fala sobre esse tema a ponto das pessoas conhecerem, perceberem? A gente não pode perceber o que não conhece. Exatamente, até porque, mesmo para uma pessoa que está doente mental, né, vamos assim dizer, né, ela muitas vezes consegue disfarçar, né, aquilo que ela está sentindo. Então é muito difícil você perceber uma escolha que é individual. Isso, e muitas vezes as pessoas, para a própria família, principalmente para a família, tentam não demonstrar que é para não preocupar. Né? Isso mesmo. Então a gente escuta bastante essa questão, estava melhorando e aí morreu por suicídio. Por quê? Justamente a pessoa às vezes, ou de fato está tentando né, não conseguiu, mas às vezes é uma coisa, eu estou melhorando, eu estou demonstrando que eu estou bem, que é para as pessoas saírem um pouco de perto e eu conseguir fazer. Né? Então, assim, a família não tem controle sobre a vida do outro, ninguém tem controle sobre a vida de ninguém. Né? E quando a gente fala sobre esse tema, é a importância de perceber alguns sinais que podem ajudar, não impedir. Que sinais seriam? Isolamento da pessoa, alguns comentários que às vezes a gente leva bem na brincadeira, né? Porque existe um ditado que o pessoal diz que é assim, quem quer morrer não fala não. Sim. E muitas vezes a pessoa que diz, eu não aguento mais essa vida, minha vida não tem sentido, às vezes sai numa roda de amigos, numa brincadeira, é um pedido de ajuda e as pessoas não levam em consideração. Então fique atento àquela pessoa que tá diferente, né? A gente não tem um padrão, mas assim, ela está diferente, ela tem relatado algumas coisas, ela tem começado a compartilhar algumas coisas da vida pessoal, no sentido de senhas, de tudo, como se fosse querendo preparar algo. Né? Adolescentes muito tempo trancados em quarto, rede social, não quer interagir. Então a gente precisa ficar atento para ajudar, né? Tentar se aproximar para que eles busquem, eles percebam que isso pode sim ter um final feliz, né? Que não chegue na questão do suicídio. É isso mesmo. E acima de tudo, reforçar que a vida vale a pena. Exatamente. Que é o que o Setembro tanto pede para a gente, né? Que é o ano todo, na verdade. A gente sempre precisa lembrar que nossa vida vale a pena, nos valorizar. Tem o Setembro Amarelo agora, tem o Janeiro Branco. Isso. Tem a saúde mental. Eu acho que tem dois lados, né? Que bom que está ganhando força, mas ao mesmo tempo é por que está ganhando tanta força, né? Então, assim, a gente precisa chegar num ponto que a gente tem suicídios em crianças, em adolescentes, vamos nos preocupar com a saúde mental, né? Então, assim, por que isso? Mas, ao mesmo tempo, que bom que pelo menos chegou, né? A gente está conseguindo conversar mais abertamente sobre o tema. Exatamente, é por isso esse espaço aqui para cada vez mais contribuir com essa causa do cuidado e da importância com a saúde mental. Mariana Simonetti, psicóloga aqui, especialista em luto, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Câmara Repórter. Eu que agradeço pela oportunidade. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada mais uma vez. E a gente volta a se encontrar aí com notícias atualizadas ao longo da nossa programação. Tchau!